Olá pessoal, mais uma vez aqui no curso de Fragmentação da Paisagem e Modelagem de Corredores Ecológicos. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, sou instrutor nesse curso. Nós estamos na parte número 5, onde nós vamos falar da obtenção de imagens matriciais de custos. Na parte prática, nós vamos obter essas imagens, vocês já vão entender o que são essas imagens de custos. Nós vamos fazer isso para a declividade, uso da terra, os fragmentos florestais remanescentes, que nós já mapeamos anteriormente, e também para áreas de preservação permanente, consideradas aqui APP. Bom, para isso, vocês já sabem que nós temos aqui um conteúdo teórico para cada abordagem que nós vamos fazer no curso. A de hoje nós vamos falar sobre as imagens matriciais de custo, nós vamos fazer uma definição de que são essas imagens matriciais. Nós vamos também falar dos processos que nós vamos obter as imagens matriciais de custo de declividade, de uso da terra, dos fragmentos remanescentes e da APP. Essas quatro imagens vão compor uma imagem matricial de custo total. Por meio dessa superfície de custo total é que nós vamos fazer a delimitação do nosso corredor. Bom, para começar, imagens matriciais de custos, definição. O que é isso? O que é isso que o professor está falando e que a gente vai usar aqui no curso como primordial para que nós possamos fazer as nossas análises. Primeiro, os rasters eles são formados por uma matriz de pixels, vocês já sabem o que é isso, os pixels eles são as menores unidades formadoras de uma imagem, também são chamados de células, e cada célula dessa, ou cada pixel, contém um valor que representa uma condição da área coberta por essa célula. Ou seja, é a resposta de algum processamento que teve, em que cada célula vai representar esse valor. Bom, eu trago aqui para vocês uma matriz com linhas e colunas, as linhas nas horizontais e as colunas na vertical. Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu trago o pixel, então ele é o menor elemento formador de uma imagem. Então, ele representa uma região geográfica e o valor representa uma característica dessa região. Obviamente, para cada informação que você trabalha, esse pixel vai representar uma coisa ou uma informação. E o que é essa imagem matricial de custo? A imagem matricial de custo ela irá representar em seus pixels os valores que vão corresponder a algum fator ou combinação de fatores. Algum grau, alguma nota, algum índice, que significará maior ou menor facilidade de percolação por meio de um cenário. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar para passar, como se fosse percolar alguma informação. Então, com base nessa imagem matricial, ela vai receber valores conforme a informação do seu pixel, e isso irá compor, então, a nossa imagem para modelar esse corredor. Imagine vocês aqui um exemplo rápido, prático. Nós temos uma imagem classificada, onde cada classe representa um tema. Neste caso aqui, esse alaranjado representa pasto, pastagem, e todos esses pixels também pode ser, tem valor 1. Então, é isso. O que a gente vai fazer agora é fazer uma combinação, achar valores, que podem ter maior ou menor facilidade de percolação com base nesses temas, e a gente vai atribuir esses valores. Por exemplo, aqui no número 2, regeneração, ele tem um valor custo de 10. Esse valor 10 é menor do que o valor 100, que neste caso aqui foi para a lavoura, que aqui tinha o valor 3. Então, na verdade, ali, a imagem de custo, ela vai ter o valor 3 convertido de cada pixel desse, que representa a lavoura, para um valor maior, ou seja, ele tem um custo maior. Isso aqui o algoritmo vai entender que são áreas que vão ter maior dificuldade para percolação nessa paisagem. Então, o algoritmo tende a evitar essas áreas na hora de fazer a modelagem do corredor. Obviamente, essa imagem de custo de uso da terra, ela será uma das variáveis que nós iremos utilizar. As outras irão compor um cenário, com 4 outras variáveis, e aí sim uma imagem total de custo será elaborada. Mas só para vocês entenderem que para cada variável que nós vamos utilizar, nós vamos atribuir esses valores
para que o algoritmo dê preferência a essas áreas que têm um custo menor. Então, menor, né, no caso aqui, maior facilidade para a percolação. Tá? É mais ou menos isso. Substituir esses valores dos pixels por custos, para que depois, ao compor o custo total, o algoritmo entenda as áreas que deve ser evitada para compor esse corredor ecológico. Bom, e como será feita a imagem matricial de custo para declividade? Bom, vocês já sabem, declividade é a unidade de inclinação de uma superfície e pode ser expressa tanto em graus quanto em percentual de declividade. A classificação das declividades é realizada conforme preconizado pela Embrapa, sendo elas. Nós vamos aqui, então, com base naquela imagem de declividade que nós já tivemos, nós vamos, então, classificá-la de 0 a 3, nós vamos chamar de plano, de 3 a 8, suave ondulado, de 0,8 a 20, ondulado, de 20 a 45% de declividade, forte ondulado, de 45 a 75% montanhoso, e de 75 ou maior que isso, nós vamos chamar de escarpado, tá? Lembrando que a gente está usando uma classificação preconizada pela Embrapa. Bom, e o que é essa declividade, graus e porcentagem, né? Então, se você imaginar aqui, ó, nós temos uma declividade de 100% ou 45 graus, é essa declividade, que para cada unidade que você anda no terreno, você sobe essa mesma unidade em elevação. Então, aqui, ó, se você andou 1 metro na horizontal no seu terreno e depois teve que subir 1 metro na vertical, ou seja, ganhou 1 metro de altitude, essa inclinação corresponde a 45 graus, você pode observar aqui, e 45 graus é igual a 100% de declividade. Tá? É como se fosse uma relação de 1 para 1. Então, menor que isso, né, ou seja, quanto 1 metro você anda e menos você sobe, então você tem relativamente aqui uma declividade menor. Ao ponto que, quanto maior você tem também, né, do que esse 100%, você tem áreas que são protegidas. Então, maior que 45% ou 100%, são áreas adequadas para integrar os corredores ecológicos. Então, essas áreas serão também mapeadas, essas áreas que têm acima de 100% de declividade ou 45 graus, elas serão úteis para a gente compor aqui o nosso corredor. E são protegidas também pelo Código Florestal. Então, abaixo de 20 graus são áreas mais agricultáveis mecanicamente, então você vai ver que são áreas que serão ocupadas por esses relevos aqui, ó, ondulado, suave ondulado e plano, e tem uma predileção aqui da agricultura, da pecuária. Então, são áreas que vão estar em posições no terreno não favoráveis à formação de corredores. Tá certo, pessoal? Bom, e a imagem matricial de custo, né, de uso da terra? Então, o que a gente vai propor para essa imagem de custo? Então, o uso da terra, ou cobertura e uso da terra, um conjunto de informações referentes à classificação dos tipos de cobertura e uso da terra, voltados à representação e análise da dinâmica do território em termos de processo de ocupação. Nada mais é que um mapeamento do que está sobre essa terra, né, ali naquele período que nós estamos avaliando. Tá bom? É de utilização, nos processos de ocupação, da utilização da terra e de suas transformações. Obviamente, se você fizer isso aí durante o tempo, voltando, utilizando imagens, você vai ter um estudo temporal dessa dinâmica. Tá? Eu trago aqui o Manual Técnico de Uso da Terra, do IBGE, publicação de 2013, onde ele, para quem interessa um pouco mais, tem aí um pouquinho mais de informação sobre isso. Então, só mostrando para vocês, nós já fizemos aqui na nossa disciplina, nós partimos de uma informação dessa, que é uma imagem original, baixada, depois nós convertemos essa imagem em uma imagem temática, né, onde os valores aqui vão representar classes de uso da terra. Então, nós temos aqui os temas que nós vamos trabalhar, o agrupamento das classes, né, tudo que é pasto, regeneração, enfim, com base na classificação que nós fizemos, e, obviamente, né,
algumas classes vão ter custos mais baixos porque elas são áreas adequadas para integrar o corredor ecológico, floresta com certeza, né, ou vegetação remanescente, nativa e tudo mais. E lavoura vai receber, né, lavoura, pastagem, por exemplo, vão receber custos mais altos porque são áreas inadequadas para integrar os corredores ecológicos. E assim nós vamos atribuir valores a essas classes nessa imagem temática, e aí obteremos a imagem matricial de custo para o uso da terra. Bom, e para fragmentos remanescentes, né, o que nós vamos fazer? Aqui a estratégia é um pouco diferente, nós vamos utilizar a distância euclidiana. Né? Obviamente, quanto mais afastado desses fragmentos remanescentes, pior será para a composição de corredores. Então, quanto mais próximo desses fragmentos, melhor será o corredor passar por esses locais, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Distância euclidiana de fragmentos. A distância é definida, né, euclidiana, é definida como a soma da raiz quadrada da diferença entre x e y, vocês já vão entender isso aqui, em suas respectivas dimensões. Então, o objetivo aqui é obter, com base nos remanescentes de vegetação nativa, obter as distâncias, que a partir daquela distância, tudo vai ter um custo muito elevado, e quanto mais próximo do fragmento, né, obviamente, um custo bem baixo, para que o algoritmo também entenda que essas áreas serão as pré-definidas como áreas mais importantes para a delimitação do corredor. Bom, tem um exemplo muito interessante que vocês podem ver para a complementação dessa etapa aqui, que é do nosso querido professor Alexandre Rosa dos Santos, que é a aula 9 dele, tá? Tem um exemplo assim, bastante interessante sobre esse recurso aqui da distância euclidiana. Aqui eu já consigo falar um pouquinho mais para vocês sobre o que nós vamos usar. Bom, imagine uma imagem, né, com 4 linhas e 4 colunas, nós temos 16 pixels. Então, nessa imagem, nós temos aqui, ó, esse pixel ele foi classificado como floresta, esse pixel aqui foi classificado como floresta, e esses outros pixels aqui, ó, não tem nada. A partir desse remanescente é que nós vamos fazer, calcular a distância euclidiana dos fragmentos. E como vai funcionar isso? Vamos imaginar aqui para uma imagem que tem resolução espacial de 30 metros. Ó, após o uso do algoritmo, nós vamos obter uma imagem com custo, né, de distância euclidiana. Então, imagina vocês que o pixel que parte a distância como referência, ele vai ter uma distância, né, um valor zero, ou seja, a partir de mim até eu mesmo não tenho distância, então é zero. Só que a partir dos meus vizinhos eu já consigo calcular essa distância. Note, para uma imagem que tem resolução de 30 metros, então os pixels que têm essa diferença do centro dessa célula para o centro dessa célula, se ele tem 30 metros de resolução espacial, ele vai ter 30 metros aqui. Daqui para cá mais 30 e daqui para cá mais 30. Mas em relação a essa referência, ele vai ter 30, 60 e 90 metros a partir dessa célula. Tá vendo? É assim que é calculada a distância euclidiana. Para as direções inclinadas, nós temos aqui um efeito, né, diferente. Então, para essas distâncias inclinadas, a gente tem que calcular a distância euclidiana de forma diferente. E como que é feito esse cálculo? Baseado no teorema de Pitágoras. Então, o que nós queremos agora não é calcular, né, essa distância aqui, ó, que aqui está representada por B, né? Nem essa distância aqui pode estar representada por C, mas sim essa distância inclinada, que é maior que a distância de B e C, né, separadamente, obviamente, mas aqui, ó, a distância inclinada que é maior. Então, ela dá, pela aplicação do teorema de Pitágoras, essa fórmula transformada, nós temos aqui para achar o A, calcular a raiz quadrada aqui de B ao quadrado mais C ao quadrado, que nada mais é do que B e C, as dimensões aqui, né, as distâncias desses valores. Então, vamos lá. Vamos pegar essa célula aqui, que ela é da linha 3 da coluna C2. Então, ó, linha 1, 2, 3 e a coluna 1, 2. Então, nós estamos na linha 3 na coluna C.
Então, ela tem um ΔX de 30 e um ΔY de 30. Por quê? Porque aqui, ó, essa base daqui até aqui tem 30 metros e essa direção aqui também tem 30 metros. Daqui aqui 30 metros. O que a gente está calculando é essa distância inclinada. Então, daqui aqui 30 metros, daqui aqui 30 metros, e o que nós estamos encontrando é o A. Então, jogando aqui na fórmula, raiz quadrada de 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado vai dar 42,4 metros. Então, assim é calculada essas distâncias. Bom, linha 3, coluna 3. Note que nós já estamos um pouco mais distante daqui, dessa célula. Então, ó, a inclinação é daqui para cá. Essa distância aqui, ó, continua sendo de 30 metros, né? Do centro dessa célula ao centro dessa célula, 30 metros. Só que daqui até aqui, nós temos 60 metros. Então, ficou 60 metros ao quadrado, mais 30 metros ao quadrado, e o valor dessa célula é 67,1. Vamos calcular aqui, então, agora, na linha 2, então, linha 1, linha 2, coluna 2, coluna 1, coluna 2. Então, esse valor aqui. Por que que deu esse valor? Mais uma vez, levando em consideração aqui, ó, né? Estamos fazendo aqui com referência nessa célula. Daqui para cá, nós temos a distância inclinada, que é A. Daqui para cá, nós temos 30 metros, que é o C. E daqui para cá, daqui para cá, que é o B, nós temos os 60 metros. Então, colocando aqui, né, o cálculo, nós temos 30 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, a raiz quadrada disso, dá o mesmo valor desse aqui, tá? É como se tivesse só invertido aqui os valores. E foi isso que aconteceu, tá vendo? Bom, e por fim, a linha 2, coluna 3, da mesma forma aqui, ó, agora já fazendo o cálculo para essa célula como referência, vai dar o mesmo valor de cima. Então, é isso que o algoritmo vai fazer quando a gente estiver calculando as distâncias euclidianas dos fragmentos. Obviamente, no lugar da distância do tamanho do pixel, nós vamos ter também aqui o valor atribuído às células. Tá? Mas o que ele vai calcular aqui, a partir dos fragmentos, que são como referência, ele vai calcular essas distâncias. Então, obviamente, essas células aqui, elas serão indesejadas para compor o corredor ecológico, tá? Em detrimento de células que vão ter aqui uma distância menor, que estão mais próximos do corredor. Tá bom? É assim que vai funcionar a distância euclidiana aqui, quando a gente estiver trabalhando com os fragmentos. Bom, distância euclidiana de APP. A mesma coisa, o mesmo raciocínio. As áreas de preservação permanentes, obviamente, elas terão mais preferências, né, na hora de compor o corredor, obviamente, se estiverem em condições favoráveis, em detrimento de outras áreas que estão mais distantes dessas áreas de preservação. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Código Florestal, né, de 12.651, a Lei 12.651 de 2012, no seu artigo 3, define a área de preservação permanente, a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gêneo de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, essa é a definição, né, no Código Florestal para essas áreas. E dessas áreas, nós temos algumas categorias de proteção. Nós temos as que estão em topos de morro, montes, montanhas e serras. Nós temos aquelas de encostas que, a partir de 45 graus ou 100% de declividade, também são protegidas. As nascentes, que ocupa sempre um raio mínimo de 50 metros ao redor dessa nascente, e a mata ciliar, que é a faixa de vegetação em torno do curso d'água, tá? Que pode variar de 30 até 500 metros de largura. Então, em específico, nós vamos, né, a partir das principais categorias, nós vamos trabalhar aqui com 3 delas, que são as nascentes, as de mata ciliar
e as encostas acima de 45% ou 100%. Então, a partir dessas áreas que vão, né, contemplar essas categorias de áreas de preservação permanente, nós também vamos obter a distância euclidiana conforme o tema explicado anteriormente. Então, dessa forma, a gente vai também obter a distância euclidiana dessas áreas para compor a nossa matriz principal de custo que nós vamos obter na parte seguinte a essa. Tá bom? Então, essas três categorias aqui, para encostas, nascentes e mata ciliar, são os que irão compor a nossa área de preservação permanente, para a partir delas a gente obter a matriz de distância euclidiana da APP. Tá bom, pessoal? Então, ó, esse foi o conteúdo teórico dessa parte. É bem rápido, é só para vocês entenderem mesmo o funcionamento. A partir de agora, nós já vamos começar os exercícios práticos que vão envolver esses conhecimentos aqui dessa parte número 5 para obtenção de imagens matriciais de cursos. Tá bom? Já vamos começar a prática. Bom, pessoal, vamos dar início aos nossos exercícios da parte número 5, intitulado Obtenção de Imagens Matriciais de Custo. Essa é a etapa número 1, onde nós iremos gerar a imagem de custos de declividade. Antes, quero só refazer algum comentário aqui com vocês. Vocês viram o que a gente vai fazer com a classificação da declividade. Nós vamos utilizar alguns intervalos aqui, por exemplo, de 0 a 20%, conforme preconiza a Embrapa. Esse valor vai receber um valor mais alto, porque são áreas mais mecanizáveis, mais utilizadas para agricultura, pastagem. Então, elas são áreas impróprias para o corredor, devido à competição com essas outras atividades econômicas. Então, elas vão receber um valor pesado. A gente vai ranquear aqui as nossas variáveis de 1 a 100. Vocês já vão entender por que eu estou usando esse ranking. Lá no uso do solo, a gente vai usar um artigo baseado nessa escala de 0 a 1 ou de 1 a 100, tá? É só uma forma de relativizar esse valor. Então, os pixels que estão compreendidos entre 0 grau, né, 0% de declividade e 20% vão receber um peso maior, ou seja, são locais que serão considerados impróprios. De 20% até 75% de declividade, nós vamos considerar um valor intermediário. Já são valores que nós podemos considerar como razoáveis, né, de aceitação razoável, mesmo assim ainda compete com muitas culturas aqui nesse perfil de declividade, tá? E por fim, acima de 75%, até maior que 100% aqui de declividade, a gente vai considerar como áreas mais próprias, tá? É o que diz aqui do lado, maior que 45%, 45 graus ou 100%. Aqui a gente considera um intervalinho ainda anterior a isso, tá bom? Mas é só para mostrar que nós vamos ranquear agora as nossas classes de declividade. Tudo que tiver nesse intervalo aqui vai receber esse valor 100. Tudo que tiver compreendido nesse intervalo vai receber o valor 50 no pixel, e tudo que tiver acima de 75% de declividade vai receber o valor 1 como sendo mais apto à delimitação de corredor. Bom, com o QGIS aberto aqui, pessoal, ó, vamos abrir então nossa imagem de declividade. Cliquei aqui no raster, tá? Para abrir o formato raster. Clica aqui nos 3 pontinhos. Vamos vir aqui em C2 pontos, curso, parte 2, etapa 5. Está aqui a nossa imagem de declividade. Vamos abrir, adicionar, fechar, está ela aqui. Note que aqui nós temos uma rampa de valores, né, variando de 0% até 140. Vamos conferir esse valor. Vamos fazer assim, clicar com o botão direito ali, abrir as propriedades. Vamos vir aqui em simbologia, vem aqui em configurações de valor mínimo e máximo. Vamos colocar mínimo, e aqui vocês colocam real mais lento, e pede para aplicar. Vamos olhar aqui se vai haver mudança nesses valores de mínimo e máximo aqui, ó. Aplicar. Ó,
não deu nada. Então, realmente, os valores mínimos aqui dessa imagem é de 0% de declividade, e aqui o máximo é de 140. É interessante conhecer essa amplitude, porque na hora que a gente vai pedir para fazer o agrupamento, é interessante que a gente inclua um valor antes desse para incluir o 0%, e um valor maior que esse também para incluir esse 140,36. Tá bom? Então, vamos clicar em OK aqui. Bom, uma vez conhecido aqui a nossa rampa, agora a gente vai classificar conforme o que eu mostrei anteriormente para vocês. Vamos digitar aqui, ó, tabela, para ele mostrar essa opção para a gente, ó, reclassificar por tabela. Bom, então vocês vão clicar 2 vezes aí, reclassificar por tabela, vamos colocar a declividade, vai deixar essa banda. Aqui na tabela de classificação é onde a gente vai utilizar aquele mecanismo do intervalo de classe. Aqui nós vamos utilizar três linhas, tá bom? Porque uma vai classificar para o valor 100, outra por 50 e outra para o valor 1, certo? Então vamos lá. O valor mínimo aqui, ó, o valor mínimo é 0. Então, como eu disse para vocês, para incluir o valor 0, vamos colocar um valor menor que esse. Então, é o menos 2. Então, aqui, porcentagem. Menos 2 até, qual que é o máximo? Deixa eu olhar aqui, 20. Essa amplitude de declividade em porcentagem de menos 2 até 20% vai receber o valor máximo aqui, tá? Ou seja, áreas que deverão ser evitadas. Então, aqui a gente começa com 20 até o 75. Esses pixels ou pixels que vão estar nesse intervalo vão receber o valor 50. E aqui de 75, lembram lá que é até 140, ó, tá vendo aqui? 140,36. Então, eu vou colocar aqui já 150, um valor maior para incluir todo o intervalo do dado. E aqui a gente pede para colocar o valor 1. Como vocês estão vendo, eu estou agrupando essa imagem que tem uma rampa de pixel em classes, transformando o intervalo de classe em um valor fixo. Então, a gente vai dar OK. A gente vai deixar assim como está. Vamos só ver aqui se estou seguindo direitinho aqui, OK. Então, OK. Vamos para cá. No raster reclassificado, vocês vão salvar no arquivo. C2 pontos. Curso. Agora nós já estamos na parte 5. Na etapa 1. Nós vamos chamar aqui de declividade custo. Vamos colocar aqui, ó, primeiro custo, declividade, ponto TIF, tá? Vamos deixar do jeito que está aqui, menos 99, a tabelinha lá que a gente já preparou. E o intervalo aqui é considerando o limite maior ou igual ao limite máximo aqui. Menor ou igual ao limite máximo. Por isso que a gente repetiu aqueles valores lá, tá? Ele não inclui o mesmo valor em outra classe. Vamos executar. Ele está fazendo aqui, ó, o resultado da classe, só para vocês entenderem, ó, de menos 2, tá vendo? Menos 2 até ou igual aqui 20, vai para o valor 100 e assim por diante. Vamos fechar. Então, está aqui nossa imagem. Vamos colocar uma simbologia nela. Vamos colocar valores únicos. Vamos classificar. Ó, valor 1, 100 e 50. A gente pode usar uma rampa de cores aqui, onde o 100 vai receber o valor mais pesado. Então, vamos clicar com o botão direito e pedir para inverter a rampa de cor. E OK. Tá aí, ó. Então, onde tem a declividade mais plana no terreno, recebeu o valor maior. Onde tem uma ligeira aqui, né, declividade
recebeu um valor intermediário aí de 50, e as áreas mais declivosas, o valor que aqui está, são poucas, tá? O valor 1. Então, essas áreas aqui, elas são mais indicadas aqui para passar o corredor ecológico, tá? Então, o custo de declividade foi feito, só para vocês aqui mostrarem novamente. Nós saímos dessa imagem, deixa eu, ó, saímos dessa imagem que tem a declividade em porcentagem, tá? E transformamos esse dado em uma matriz de custo, tá? Onde agora os pixels têm valor de 1, 50 e 100. É isso que nós vamos fazer para as outras agora. Bom, pessoal, agora aqui na etapa número 2, nós vamos gerar a imagem de custos de uso da terra, aquela imagem que nós classificamos há pouco tempo aqui no nosso curso. Bom, só para mostrar para vocês o que vai acontecer, nós temos a nossa imagem classificada, esse é o resultado da nossa imagem, nós transformamos ela para um formato vetorial, vocês se lembram disso. Então, aqui nós temos as classes que representam as informações aqui na imagem. Lembrando que floresta vai ter um custo baixo, são áreas adequadas para integrar os corredores, pastagem e áreas antropizadas vão ter um custo mais alto, e isso vai fazer com que a gente coloque aqui um valor mais alto para esses pixels que estão aqui nessa imagem. Bom, na minha tese, eu me baseei nesse artigo aqui da Nayara e do Timothy, né, Pinto e Kate, de um artigo de uma revista muito conceituada, Landscape Ecology, de 2009, eu deixei aqui as referências para vocês, e lá eles utilizaram um custo relativo, onde ele classificou o pixel, cada pixel dele, num formato de 0 a 1. Para a gente não ficar com esse formato aqui, né, decimal, eu resolvi transformar isso aqui de 0 a 100, mas não considerando o valor 0, então sempre considerando o valor 1. Então, colocando o valor 1 aqui a 100, se você multiplicar isso aqui por 100, você vai chegar no valor percentual. Então, por isso que a nossa escala vai variar aqui de 1 a 100, tá? Então, ó, o valor 0 aqui, o valor 1, ele colocou para florestas, né, em transição, florestas densas e florestas fechadas. Então, são áreas propícias para receber o corredor. Floresta aberta, ele já colocou um valor um pouco maior aqui, de 25, né, de 0,25 ou 25%. Então, mosaico de agriculturas com floresta degradada, ele já colocou um valor mais alto. Em áreas arbustivas, savana e pastagem, ele já colocou um valor mais alto aqui de 75, ou seja, tem um custo maior, são áreas mais impróprias. E aqui o custo mais alto de todos é 1 ou 100%, que é a agricultura intensiva, mosaico de agriculturas com vegetação degradada, desertos e áreas urbanas, enfim. Então, note que nós nos baseamos aqui também nessa escala, e para isso eu vou apresentar aqui os valores que nós vamos usar, os que eu usei na tese também. Obviamente mudou um pouquinho aqui a quantidade de temas mapeados, mas enfim. Para a floresta nós vamos colocar o menor valor, que é o 1. Para a vegetação do tipo campestre, né, que são aqueles campos que nós mapeamos lá, vai receber um valor 25. Pastagem 75, tá? Condizente aqui. Água e antropizado, o maior valor, que é 100. Então, com base nessas características aqui, nós vamos agora utilizar o arquivo vetorial para a gente gerar a nossa imagem de custo sobre o uso da terra. Bom, de volta aqui ao QGIS, pessoal, ó, vamos agora só eliminar isso aqui que nós não precisamos, vamos remover essa camada. Vamos deixar esse custo de declividade aqui, tá? Vamos ativá-lo depois. Vamos então buscar aqui, né, na opção de vetor, os 3 pontinhos, a nossa imagem que foi classificada. Então, se eu não me engano, é parte 4, etapa 5. Não. Então, aqui foi fragmentação. Então, na parte 3, etapa 7, tá?
parte 3, etapa 7, nós temos aqui, ó, o arquivo da classificação que foi vetorizado. Tá? Vocês devem ter esse mesmo arquivo aí. Então, vocês vão clicar em abrir. Se não aparecer o SHP para vocês, eu já disse, vocês vêm aqui, ó, seleciona a opção de Shapefile, aparece o arquivo, você clica em abrir, adicionar, fechar. Então, esse é o arquivo da nossa classificação da imagem do Landsat de 2021, de julho, tá? De 2021. Se você abrir aqui, ó, os atributos, vocês se lembram, ó, nós temos aqui o código da classe e o nome da classe que nós utilizamos numa etapa anterior, nós colocamos a identificação de cada uma aqui. O que nós vamos fazer antes de converter isso aqui? Nós vamos, primeiro, deixa eu ver o que é mais fácil da gente colocar. 1, 2, 3, 25. Vamos colocar aqui os valores correspondentes a cada uso daquilo que eu disse para vocês. Antes, vamos aqui, ó, editar, vamos aqui, ó, nessa calculadora, nós vamos adicionar um campo aqui, ó, para que ele coloque o valor desses custos para a gente, né, de acordo com cada classe que nós temos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, custo, tá? Esse custo vai ser um número inteiro mesmo, no máximo de 5, porque ele só vai até 100, então ele tem 3 casas, então no máximo até 100. E aí eu volto a mostrar para vocês aqui, ó, aquela regrinha que eu criei e já mostrei. Isso aqui está disponibilizado aqui na descrição do vídeo, tá? Na etapa 2. É uma formulazinha para você colar aqui e automaticamente ele já colocar esses valores para vocês. Veja que nós temos um campo aqui chamado DN, e esse campo DN tem os códigos. 1, 2, 3, 4 e o 6. Lembra que o 5 a gente unificou com floresta, porque eram sombras dentro de áreas de floresta. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Caso, quando o campo DN for igual a 1, coloque 1. Então, coincidiu aqui do mesmo valor. Quando o campo for 2, então coloque 25, que é para campestre. É o valor que o campestre vai receber. Quando 3, que é a pastagem, quando for 3 pastagem, coloque então 75 o custo dele. Quando for 4, que é a água, coloca 100. E quando for 6, que é antropizado, coloca 100. Para todas as outras informações, deixa como está. Então, ó, vocês vão copiar aí na descrição do vídeo. Lembre de colocar aqui, ó, tá? Case, tá? Desde o início, senão dá erro. Então, case, Ctrl C aqui, vou colar, ó, ele já fez, ó. Já marcou uma feição aqui, a campestre 25, tá? Então, se eu escolho outra aqui, ó, pastagem, 75. Ó, se eu escolho outra aqui, ó, floresta, 1. Então, aqui dá com vocês, ó, pastagem, pastagem. Vocês vão ver na prática ali depois como vão ser, tá? Mas aqui a água, tudo já foi colocado. Então, ele está criando um campo chamado custo e já codificando para a gente. Ok. Está criado o campo aqui. Ó, ele está fazendo aqui a porcentagem embaixo. Ó, já fez, tá? Então, ó, pastagem 75, floresta 1, campestre 25. Então, não teve erro aqui, tá, pessoal? Vocês vão salvar aqui. Vão parar aqui a edição. Ele vai demorar um pouquinho. Assim que ele terminar aqui, eu volto com vocês. Ó, o meu acabou de fazer aqui, até que não demorou muito, tá? Mas ele demora aqui um pouquinho. São muitos polígonos aqui, tá vendo? Nossa área é muito grande. Então, agora, o que nós temos aqui é a tradução desses temas aqui em custos. O que eu vou fazer agora? Gerar um raster, uma imagem de custo, com base nesse campo aqui, ó, chamado custo, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, tive que reiniciar aqui o computador, mas, ó, estamos aqui nessa primeira parte ainda. Se eu abrir aqui a tabela de atributos, vocês vão ver que
o campo já foi criado de custo, tá vendo? Cada classe tem o seu custo. Então, uma vez finalizado isso, agora nós vamos converter esse... Deixa eu desligar aqui o custo de declividade, tá? Embaixo. Uma vez já definido esses custos, com base nos critérios que nós utilizamos, vocês vão vir aqui em raster, converter vetor para raster. Então, a gente vai clicar aqui no arquivo. O campo que nós vamos utilizar é custo, tá? Lembre-se que é aquele custo, não é o DN mais, tá? Então, unidades georreferenciadas, que é o tamanho das unidades de saída, como a gente está usando aqui em metros, vai ser em metros. A resolução do arquivo, o tamanho do pixel vai ser 30 por 30, então, tanto x aqui quanto y vai ser o mesmo. A extensão, nós vamos colocar aqui, ó, a partir da própria camada, tá? Para ele fazer exatamente de acordo com a camada. Vamos utilizar um arquivo, um valor para os dados aqui sem dados, tá? Ok. Podemos deixar float mesmo, sem problema. E no rasterizado, a gente vai salvar aqui no arquivo, tá? Vou salvar em cima desse aqui que eu já havia criado. Vocês vão chamar ele de, ó, custo, underline, uso, underline, terra.tif, tá? E executar. Agora eu já volto com vocês aqui. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, o meu terminou em 1 minuto e 16 segundos, tá? Pode fechar essa janela. Nós temos aqui, então, o custo variando de 1 a 100, botão direito, propriedades. Vamos vir aqui, ó, em valores únicos, vamos pedir para classificar. Ó, o 1, 25, 75 e o 100. Vamos colocar na rampa de cor que nós estamos utilizando, vamos pedir para inverter o gradiente, né? Sempre para o valor maior ficar de vermelho. Dá OK. Pronto, ó. Vou remover esse vetor daqui, remover camada. Então, nós já temos aqui, ó, custo de uso da terra. Tá vendo a pastagem que é preponderante aqui nessa paisagem, ó, com custo 75. Nós temos outro, ó, área urbana, o rio, com 100, tá? Essa matriz aqui que a gente vai utilizar ela. Então, nós já temos duas, ó. Nós já temos custo de declividade e o custo de uso da terra. Vamos partir para a próxima agora. Bom, pessoal, agora é a nossa etapa número 3. Nós vamos gerar a imagem de custos de fragmentos, ou seja, gerar uma imagem de distância euclidiana. Dessa distância euclidiana a gente vai agrupar essas distâncias e vamos utilizar ela também como uma variável aqui na formação dos nossos corredores. Para isso, pessoal, vamos buscar essa aqui, ó, tá? Esse vetor, ele está aqui na parte 3, na etapa 7, é a nossa classificação da nossa área de estudo no formato de vetor. Nós vamos extrair aqui os fragmentos florestais e isolar eles em uma classe separada, tá? Então, vamos adicionar, vamos fechar para essa etapa 3. Então, nós estamos aqui. Deixa ele carregar. A gente pode aqui, ó, só para vocês olharem, nosso objetivo aqui, abrir os atributos aqui, nosso objetivo, deixa ele classificar, ó, é isolar a classe floresta, tá? Ela tem culpa, isolar aqui a classe floresta, ela tem valor 1, o custo é 1, mas a gente tem que olhar o código da classe, tá? Então, vamos isolar todos os polígonos que tem a classe de floresta, que tem valor 1, nós vamos extrair daqui e levar para um arquivo separado, tá? Então, vamos fechar aqui. Com esse arquivo selecionado, vocês vão vir aqui nessa ferramenta, ó, ela chama barra de ferramentas. Se você não tiver ela habilitada aí, você vai clicar com o botão direito aqui e tá ela aqui, ó, barra de ferramentas, tá? Você habilita aqui, arrasta e solta. Ou vem aqui em exibir, barra de ferramentas, tá aqui, ó, barra de ferramentas, tá? Então aqui, ela tem a opção aqui, ó, da gente selecionar feições por valor. Você vai clicar nela.
Qual o valor de DN que nós queremos? O 1. O 1 significa floresta. Então, você vai digitar o 1 aqui e vai selecionar feições. Ele já selecionou aqui 18.549 polígonos. A gente pode fechar. Tudo selecionado. Dá um zoom aqui para você ver. Ó, o que não está selecionado não é floresta, ou seja, vegetação remanescente. Então, uma vez selecionado, vamos clicar aqui com o botão direito, vai vir exportar, vocês vão vir aqui, ó, nessa opção de baixo, ó, guardar elementos selecionados como. O formato aqui é Shapefile, 3 pontinhos, C2 pontos, curso, parte 5, nós já estamos aqui na etapa 3. Vamos chamar de fragmentos, tá? Que são só os fragmentos mesmo, tá? Salvar e OK. Ó, já finalizou aqui. Vou até remover essa classificação daqui, eu não preciso mais dela, está removida. Então, o que sobrou foi só a classe floresta, ó. Não tem mais nada aí, ó, a não ser floresta, tá? Então, é com base nesse fragmento aqui que nós vamos fazer aqui o nosso raster de custo, tá? Para fragmento. O que nós vamos fazer aqui? Transformar ele para raster, para depois gerar a distância euclidiana dele. Então, vamos vir em converter. Aqui tem um melhor, ó, pessoal. Vamos chamar aqui, ó, v2, v.to, do GRESS, tá? É vetor to raster, tá? Então, vamos clicar nele. Escolha fragmentos aqui. Vamos deixar atributos, custo, DN, tá? Na verdade, aqui é o DN porque é para estar o número 1 aqui. E o custo também tem o mesmo valor, tá? É só mesmo para... Vamos deixar como está. Extensão não definida. Não definida. Vamos deixar aqui essa extensão. Vamos deixar assim. Tamanho da célula não podemos deixar de colocar, que é 30 metros. Tamanho do pixel, tá? E a informação rasterizada vai lá para a parte 5, etapa 3. Opa. Deixa TIFF aqui, tá? Podemos chamar de frag, tá? É só... Porque isso aqui, como é um arquivo temporário, a gente vai gerar, devido à distância euclidiana depois, então vamos chamar só de frag, são os fragmentos. Então, tudo configurado aqui, nós vamos transformar esse formato vetorial aqui, os pixels vão ter valor conforme o campo dele aqui, que é valor 1, tá? E pronto, é só isso. Tamanho de célula aqui, 30 metros, vamos executar. Agora eu volto aqui com vocês. Pode parecer aqui, pessoal, que ele está travando, mas ele vai fazer, tá? Só tem um pouquinho aí de paciência, ele vai converter para você. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, o meu demorou 2 minutos e 41 segundos, tá? Ele fez aqui, aparentemente retornou um valor bem estranho, mas não é, tá? Vamos aqui, botão direito, acessar as propriedades. Vamos vir aqui, ó, em valores 1, vamos pedir para classificar, ó, tá vendo? Ele vai retornar só o valor 1. Então, tá aí, ó, tá? Então, agora nós temos aqui as nossas classes de floresta, o valor já rasterizado, ó, só para deixar mais condizente aqui com o que significa, tá bom? Esse aí é o nossa classe floresta rasterizada. Então, os fragmentos aqui eu já não preciso mais dele. Vamos remover. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que calcular a distância euclidiana deles. Aqui, então,
A gente não vai utilizar pesos para fragmentos, porque isso já foi considerado nesse arquivo aqui, ó, de uso da Terra. Entendeu? Nesse arquivo aqui nós já consideramos o peso do fragmento. O que nós estamos inserindo aqui é mais uma variável que a distância desses fragmentos que estão em verde aqui vão ser menos propícias para a gente delimitar o nosso corredor. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Nós vamos buscar por uma ferramenta aqui que ela chama R, essa aqui, ó. R, aqui, ó. rgrow.distance, tá? Ela também é do GRESS. Então é nela que a gente vai calcular a nossa distância euclidiana. Com base em quê? Com base no fragmento, tá? Estamos trabalhando aqui com o fragmento. Qual é a medida que nós vamos querer aqui? A euclidiana. Vamos colocar aqui output de distância em metros, ao invés dos mapas, apesar que não tem diferença nenhuma, tá? Vamos deixar marcado aí. Extensão do GRESS não precisa, tamanho de célula com certeza, tá? 30 metros, estamos padronizando isso porque a nossa imagem Landsat ela tem 30 metros de resolução espacial, o Pix tem 30 por 30, então a partir dela nós estamos padronizando as outras. Então, ó, feito isso aqui, simples do jeito que está, vocês desmarcam essa opção aqui, porque a gente não vai gerar esse valor de célula vizinha aqui, e aqui na opção da distância nós vamos salvar no arquivo. Então, aqui na etapa 3, ainda não é a imagem final, então nós vamos chamar aqui de frag distance Euclid, tá? Fragmentos distância euclidiana. Ainda não é o arquivo, porque ela vai gerar uma borda grande, nós vamos precisar recortar. Então, nós vamos salvar. E agora pedir para executar. Vamos aguardar e eu já volto com vocês. Ó, mesmo apresentando aqui algumas mensagens de erro, tá? Isso aqui é tranquilo, não vai acontecer nada. Então, ó, no meu caso aqui, 52 segundos. Notem que é uma imagem assim bem estranha, né? A princípio, não tem problema. Nós precisamos agora recortar nossa área de estudo aqui, tá bom? Ela ficou extrapolando aqui os nossos limites. Então, vamos abrir aqui no vetor, os 3 pontinhos, curso, parte 1, etapa 3, tá aqui, ó, área de estudo. Então, limite de área de estudo, adicionar, fechar, tá vendo aqui? Então, vamos vir aqui, raster, extrair, raster pela camada de máscara. Nossa entrada vai ser a fragmentação, o fragmento da distância euclidiana, nosso limite de área de estudo. Vamos colocar aqui o SRC do nosso projeto, o SRC do nosso projeto. Se você não encontrar, você já sabe, é só clicar aqui e digitar o código 31982, tá? Ó, cliquei aqui, 31982, eu clico e OK. Tá bom? Deixa eu só ver nas minhas anotações se eu tenho que colocar valor. Tenho sim. Então, ó, atribuir um valor sem dado menos 999. Igualar a extensão e manter a resolução também, com certeza. E mesmo mantendo a resolução, eu vou digitar aqui, ó, 30 por 30. Não tem problema, né? Não vai matar ninguém. Então, aqui, um tipo de dado, vamos ver qual que é esse da origem aqui, para a gente escolher o certinho. Ó, na informação, ele tem aqui o float 32, tá vendo? É 64. Então, esse tipo de dado a gente vai manter no outro aqui, ó. Então, ó, float 64. Eu acho demais, tá? Porque ele gera muitas casas, é um número absurdamente grande, não precisava disso, mas ele deu aí no automático, a gente vai manter. Tá? A gente depois pode até mudar para o float 32 aqui. Bom, vamos salvar no arquivo. Então, é o fragmento da distância euclidiana recortado.
Isso tudo para a gente poder classificar aqui a distância euclidiana, tá, pessoal? Ainda é só um passo para a gente chegar lá. Mas isso aqui é mais rápido, vou ficar aqui até o finalizar aqui. Ó, fechou. Então, ó, vou tirar o fragmento que a gente usou, vou tirar o limite. E ó, tá aqui a nossa imagem dos fragmentos da distância euclidiana recortada. Vou clicar com o botão direito, vou clicar nas propriedades, vou vir em simbologia, vou vir em falsa cor, vou inverter aqui, ó, e vou dar um OK. Então, note que interessante aqui, ó. Esses pontinhos vermelhos são os locais onde estão muito longe dos fragmentos. Como que eu sei disso? Vou clicar aqui, ó. Essa imagem de fragmentos foi aquela que a gente, lembra dela? Que a gente transformou de vetor para raster. O que eu fiz aqui? Eu coloquei ela para cima. Deixa eu colocar um verde mais escuro aqui. Esse verdinho claro aqui, ele está doendo os olhos. Ó. Então tá aqui, ó. Coloquei os fragmentos. Note que, ó, onde os fragmentos estão, o valor é zero. Tá vendo? Não tem distância para ele, é zero. Mas note que, à medida que eu me afasto dos fragmentos, eu começo a ter valores mais altos. Olha lá. Isso aqui é um valor, tá? De distância. Então, esses locais são locais para ele evitar de também alocar o nosso corredor. Preferindo, obviamente, esses locais aqui onde eu tenho um custo zero. Locais que tem já o fragmento florestal. Entendeu, pessoal, como foi a nossa análise? Olha só que interessante aqui, ó. Uma área longe, ó. Tá vendo? É isso que a gente fez. Agora, deixa eu tirar esse fragmento para cá. Centralizar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora criar uma imagem de custo da distância euclidiana. E eu vou considerar simplesmente assim, ó. Se tem valor zero, está perto do fragmento, vai ter o custo 1. Para qualquer outro valor que estiver fora desse zero, vai ter valor 100. Para ele preferir, né, essas áreas onde tem os fragmentos. Tá? Então, vamos aqui agora gerar essa imagem de distância euclidiana para custos, de custos para distância euclidiana. Então, nós vamos vir aqui, ó, nós temos essa ferramenta, reclassificar por tabela. Se ela não aparecer para você, basta digitar aqui em cima, ó, reclassificar por tabela. Nós já fizemos ela hoje. Então, vou colocar aqui o meu fragmento distância euclidiana REC, tá bom? Vou clicar aqui nesses três pontinhos, vou adicionar duas linhas. Então, ó, nós temos aqui a distância começando do zero. Lembra que a gente tem que começar menos que aquilo e no valor máximo é zero. Então, eu quero que tenha esse valor. Então, de menos 2 a 0, vai incluir o valor zero e eu quero que receba valor 1. Agora, aqui o máximo, vamos ver qual que é o máximo? Para a gente colocar aqui, então, clique no botão direito, propriedades. Aqui nessas configurações, vocês vão ver em mínimo e máximo. Vamos colocar o real mais lento. Vamos ver se vai mudar esse valor máximo aqui. Vou pedir para aplicar. Ó, tá vendo? Porque a gente estava, o próprio QGIS usou um contraste. Então, é meio que ele elimina as extremidades dessa imagem para dar um realce melhor para a gente. Mas quando eu uso um contraste aqui de mínimo e máximo, e peço para mostrar aqui as precisões reais da imagem, esse valor aqui então muda um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Nesse limite aqui inferior, nós vamos colocar de 0 até 2.500, para incluir esse valor final aqui. Bom, todos os pixels aqui que estiverem essa distância euclidiana serão incluídos nessa classe. Então, eu coloco 0 a 2.500, vai ter 100. Opa, 100. Então, a primeira classe, que são aqueles locais que têm fragmentos, vão receber o valor 1. E os locais que estão acima daquilo, ou seja, 1 metro
depois do fragmento já não vai servir mais para corredor, a gente coloca o valor 100 para eles. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Master, classificar, saída assim, vamos deixar float 32 mesmo, e o raster classificado, esse sim, nós estamos aqui na parte 5, etapa 3, nós vamos chamar de custo, distância, euclidiana de fragmento. Custo, distância euclidiana de fragmentos. Vamos salvar, formato TIFF, vamos pedir para executar. Vamos fechar. Então, essa imagem aqui eu posso desfazer dela. Então, nós temos aqui mais uma imagem. Como só tem dois valores, vocês vão ver. Valores únicos. Peço para classificar. Vai ter o 1 e o 100. Viu? Vou pedir aquela mesma espectral. Vou pedir para inverter. Ó. Viu? Então, os locais onde são pastagens têm valor alto. E os locais onde tem fragmentos, vou mostrar para vocês. Viu aqui os fragmentos de verde? Os fragmentos de verde têm valor 1 nessa imagem. E o que não é fragmento tem valor 100. Então, só para mostrar aqui, ó, nós já temos três custos. Nós temos o custo da distância euclidiana dos fragmentos, custo de uso da terra e custo de declividade. Bom, pessoal, voltando aqui, essa é a nossa etapa número 4, e agora nós vamos gerar a imagem de custos de app. Bom, aqui, com o nosso QGIS aberto, nós já temos três imagens de custo, o de declividade, o de uso da terra e da distância euclidiana de fragmentos. Agora a gente vai gerar a de app. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos clicar aqui para adicionar essa camada vetorial. Nós vamos aqui na etapa 1, da parte 1 do curso, na etapa 3, eu disponibilizei aqui a hidrografia. Tá vendo? Vocês vão clicar nela, abrir, adicionar aqui, vamos fechar. A minha apareceu aqui embaixo, então leva ela para cima. Vou desabilitar essas outras camadas. Ó. Então esse arquivo aqui nós vamos utilizar para gerar a app das drenagens, certo? Então, muito simples. Nós vamos generalizar, obviamente, vamos usar 30 metros aqui para cada lado. Vocês vão vir aqui em vetor, geoprocessamento, buffer. Aqui na opção de buffer, vamos escolher hidrografia. Vamos usar 30 metros, ele vai criar 30 metros para cada lado aqui. Vou usar aqui 10 segmentos para que nas bordinhas ele fique mais circular possível, tá? E aqui vocês vão marcar para dissolver os resultados. É uma forma como que ele fosse unir todos os segmentos de buffer que ele for fazer, tá? É extremamente importante dissolver aqui. Vamos salvar no arquivo. Nós estamos aqui no C2 pontos, curso, parte 5, etapa 4. Agora eu explico essa nascente aqui para vocês. Aí vocês vão colocar aqui, ó, app drenagens. Salvar. Vamos executar. Ele não deve demorar aqui não, deve ser bem rápido. Finalizou em 30 e poucos segundos aqui. Então vamos olhar isso. Perto. Trazer a app para baixo. Vou colocar essa hidrografia aqui só um pouquinho mais azul. Um pouquinho mais grossa. Viu? Arredondado. E aqui, ó,
ela unifica, tá? Não cria sobreposição. Isso é importante pra gente. Então, está finalizado aqui a app da hidrografia, né, da drenagem. Posso tirar essa hidrografia, removê-la. Agora eu vou adicionar aqui as nascentes. Essas nascentes, como exigem um pouquinho mais de trabalho, de edição, eu já forneci o arquivo pronto para vocês, tá? Vocês vão clicar na descrição do vídeo, tem um link para esse arquivo. Você faz o download, traz ele aqui para a pasta, tá? Parte 5, etapa 4. E aí, ó, o meu já está aqui. Clique em nascente, abrir, adicionar, fechar. Então, ó, no finalzinho de cada hidrografia daquela, vou tirar aqui, vou trazer a hidrografia de novo, só para vocês verem. Parte 1, etapa 3, hidrografia. Ó, tá vendo? Uma nascente. Então, a gente agora vai remover essa hidrografia. Vou fazer aqui agora a app dessa nascente. Vetor, geoprocessamento, nascente, 50 metros da nascente. Vou colocar também uma quantidade maior de segmentos para ela ficar bem redondinha. Vou pedir para dissolver na bordeada aqui, que é o buffer. A gente vai colocar app nascentes. Vamos pedir para executar. Bom, finalizou. Vou remover as nascentes. Vou inserir aqui a app das drenagens. Olha só. Viu a importância? São dois arquivos aqui, ó. Trazer para baixo. Vocês estão vendo que eles estão sobrepondo. Então, isso aqui a gente, na etapa final aqui, a gente lapida melhor esses dados aqui. Agora, a gente vai fazer com a app de encosta. Essa app de encosta, vocês vão vir aqui, deixa eu até olhar aqui na parte 2, etapa 5. Parte 2, etapa 5. Ó, nós temos os dados de declividade. Vamos abri-lo, adicionar, fechar. Vou tirar aqui essas apps. Então, apertar um contraste aqui. Isso aqui é o nosso dado de declividade em porcentagem. Então, se vocês olharem aqui, vou colocar o mínimo e máximo, real mais lento, vou pedir para aplicar. Então, nós temos valor de 0 a 140 aqui no meu caso, né, 140,36 altitude, porcentagem de declividade, aliás. E a gente sabe que acima de 100% ou 45 graus de declividade, nós temos apps de encostas. Então, nós vamos classificar essa imagem aqui em duas classes, o que vai compreender entre 0 e 100, e o que estiver acima de 100, a gente vai utilizar como app de encosta. Como que a gente vai fazer isso? Vamos digitar aqui, ó, reclassificar por tabela, clica aí, vamos deixar a declividade aqui, na tabela vocês vão clicar nesses três pontinhos, adicionar duas linhas, e a primeira, sempre começando, né, como o nosso valor 0 aqui, para incluir é sempre interessante colocar um valor abaixo. Então, vamos colocar de menos 2 a 100, vai ter valor 1. Aqui não é o custo ainda, tá, pessoal? Só um trabalho para a gente separar essas apps de encosta. É bom que você também tenha uma noção de como que é feito isso. E aqui de 100, como o nosso valor vai até 140 e alguma coisa, eu vou colocar 200, tá? E aqui eu vou colocar um valor 2. É só para distinguir aqui na imagem, o valor 1 a gente não vai usar e nós vamos usar apenas os pixels que tem valor 2. Então, ok. Vamos deixar menos 99, float, tudo bem. Salvar no arquivo. Então, parte 5, etapa 4. Vou colocar declive classe 1, 2. Vamos salvar, vamos executar. Então, finalizou.
trouxe essa imagem toda escura para a gente. Vou mostrar aqui para vocês, ó, valores únicos, classificar. Ó, já tem duas cores de pixels, tá? Então, o vermelhinho a gente quase não vê, gente, ó. Tá vendo? Tem um ou outro aqui, ó, tá? Mas é app, então tem que ser considerado. Para o nosso caso aqui agora, a gente vai converter isso aqui para o formato vetorial para que a gente possa juntar com esses outros aqui, ó. Então, nós vamos aqui, ó, converter vetor para raster, raster para vetor, poligonizar. Então, nós temos aqui a declividade, classe 1, 2, 1, 2, o número digital que a gente vai utilizar, e o vetorizado, nós vamos colocar aqui, ó, em costas. A gente já sabe que é acima de 45 graus ou 100% de declividade. Então, vamos deixar aqui em costas. Executar. Ele também não deve demorar muito para fazer. Ó, já finalizou. Então, vou tirar essa declividade aqui, vou trazer para baixo, trazer essa para baixo, vou deixando o que a gente vai usar aqui. Então, ó, vocês estão vendo que nós já temos aqui algumas manchinhas de valor 2. O que a gente vai fazer? Vou abrir a tabela de atributos desse arquivo. Nós temos aqui valor 1 e 2, vocês estão vendo. Vou editar. Vou pedir aqui para fazer uma seleção usando uma expressão. Vai abrir aquela calculadoria para a gente. Vou vir aqui em campos. Vou colocar aqui o campo DN, que for igual a 1, que compreende a declividade entre 0 e 100%. Então, vou pedir para selecionar. Ele já fez a seleção. Vou fechar. Está selecionado. Eu venho aqui nessa lixeirinha, ou nessa lixeira aqui, ó, e peço para excluir. Pronto. Sobraram apenas os pixels que tinham valor de número 2, só que aqui está no formato vetorial. Então, vou salvar, vou parar a edição. Está finalizado, tá vendo? Então, deixa eu até colocar aqui uma borda bem... Ó, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia, que agora nós temos essa app de encosta, essa app de drenagens e as apps de nascentes. Vamos achar aqui um lugar onde tem aqui. Então, ó, isso aqui é um arquivo, isso aqui é outro arquivo e a app de nascente é outro arquivo. Nossa função agora é fazer uma mescla dessas camadas. Então, vocês vão digitar aqui, mesclar. Então, ó, nós temos a opção de vetor geral, a opção mesclar camadas vetoriais. Vocês vão clicar nela. Aqui nos 3 pontinhos, vocês vão marcar essas 3. Vamos dar um OK. Sempre interessante usar o nosso sistema de referência, o nosso sistema de coordenadas, o 31982. Se você não tiver aí, desmarca aqui e digita 31982. Sigas 2000, TM, zona 22S. E o mesclado, salvar no arquivo. Aqui a gente pode chamar de app total, tá? Da área de estudo. Não é o formato que a gente vai trabalhar, a gente vai converter isso aqui ainda para raster, tá? Mas sem problema, só para vocês entenderem aí e ficar com um nome mais intuitivo. Então, salva, vamos executar. Pode demorar um pouquinho, vou parar a gravação e voltar daqui a pouco. Bom, foi o prazo de parar a gravação, ele já fez. Então, tá aqui, ó. Então, tá. Ó, o arquivo app total. Ó, tá vendo? Um arquivo só que ele ainda está desunido aqui, né? As informações estão sobrepostas e tudo mais. A gente pode fazer assim, ó. Para ficar fácil. Vamos abrir a tabela de atributos. Ó, tá vendo? Tem muitas informações aqui. A gente pode selecionar tudo. Tá vendo? Selecionar. Vamos vir aqui na edição. Está no formato de edição.
E aí nós temos essa opção aqui, ó, que é mesclar feições selecionadas. Vamos clicar nela. Aí ele vai mesclar tudo isso para a gente. Vou deixar ele seguir aqui. Se vai demorar muito, capaz que não. Ó, apareceu essa janelinha, a gente pode escolher essa primeira aqui para ele fazer esse. Mesclou tudo numa linha. Vou pedir para vocês, vamos colocar aqui nessa identificação do objeto o valor 1, porque é com base nele que a gente vai pedir para rasterizar. Eu posso salvar e posso parar a edição também. Então é assim que tem que ficar, tá? Uma única linha, não importa esses campos aqui. Eu posso até excluí-los, ó. Cliquei aqui na edição, clicar aqui em remover campo. Posso selecionar simplesmente clicando e arrastando. Sobrou o campo nome aqui, que ele não importa para a gente. Salvar. Deixa só o número 1 aqui, porque a gente vai converter isso aqui para raster e a gente vai usar esse valor para colocar no pixel aqui. Então, ó, parei a edição. Vamos fechar. Agora vamos olhar aqui a nossa... Olha isso, ó. Viu? Tá tudo unificado, ó. Perfeito. Então, ok. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos converter isso aqui para raster, para obter a distância euclidiana dele. Então, vem aqui, raster, converter vetor para raster. App total, o campo é o ID do objeto, ele tem valor 1, tá bom? Unidades aqui georreferenciadas, 30 é o tamanho do nosso pixel. Nós estamos convertendo isso aqui agora para o formato matricial, que é o que a gente vai trabalhar, tá bom? Atribuo um valor sem dados, nós vamos colocar menos 99. Float 32 pode deixar. Salvar no arquivo. Isso. Então agora a gente já tem aqui, ó, app total em raster, tá? Que é o formato .tif. Vamos executar. Ele reclamou de alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que foi. Ah, aqui, ó. Passou batido por mim aqui, tá? Pensei que eu tivesse digitado, tem que digitar os dois valores, na horizontal e na vertical do pixel. O ID tá ok. Não definido, menos 99, ok. Vamos executar. Ótimo. Vai fazer aqui. Bom, o meu aqui finalizou em pouco mais de 20 segundos. Vou fechar. Viu? Ele pegou aqui o formato matricial, por isso que ele ficou assim. Colocando aquele que a gente fez embaixo, ó. Tá vendo? Mas não importa, esse é o valor dele, é assim que ele vai gerar as informações. E agora, a partir daqui, eu posso criar as distâncias euclidianas de todas as apps. Então, eu vou colocar QR Grow Distance do Grass, tá? Então, vamos clicar duas vezes na ferramenta, nós já usamos ela aqui. Então, pp total raster, distância euclidiana, output distância, né, ao invés das unidades do mapa, não tem problema. O tamanho de célula aqui, indispensável. Ok. Desmarco essa última opção. E aqui na distância, nós vamos colocar aqui, ó, distância euclidiana app. É isso que a gente está gerando. Parte 5, etapa 4. Vamos executar.
E pode demorar um pouquinho, eu vou pausar o vídeo e depois eu volto. Só mostrando aqui que ele pode dar algum errinho de formato, alguma coisa assim, mas isso já aconteceu outras vezes e não tem problema nenhum, ele vai fazer. Bom, o meu foi finalizado aqui em quase 1 minuto, está aqui a imagem. Mais uma vez, nós temos que buscar o nosso limite na nossa área de estudo para poder cortar isso aqui. Então, parte 1, etapa 3, área de estudo. Está aqui, ó, limite da área de estudo. Vamos abrir, vamos adicionar, fechar aqui. Está aqui o limite. Vamos vir aqui em raster, extrair raster pela camada máscara. Nós vamos aqui então na distância euclidiana da PP, tá? Quando você clica aqui, ó, vou abrir aqui de novo. Quando você já seleciona a imagem que você quer cortar, quando você vem aqui, ela já aparece aqui, ó. Tá vendo? Distância euclidiana da PP. Então, isso ajuda a não errar. Então, aqui, limite da área de estudo. Lembre-se do nosso sistema aqui, tanto original quanto destino, para não ter problema, tá? Nosso 100 dados menos 99, manter a resolução. Mesmo assim, eu repito aqui o que eu quero, deixar bem truncado, tá? Igualar a extensão para ele recortar igualzinho, manter a resolução da entrada, menos 30. Usar, deixa eu ver. Aqui eu já posso usar aqui um float 32, se não me engano. Tá. Aqui no raster, salvar. Então, aqui, ó, distância euclidiana app, rec, área de estudo, recortado conforme a área de estudo. Executar. Também não deve demorar muito. Finalizou aqui já. Vou tirar aqui de baixo, vou tirar o limite. Tá aí a nossa distância euclidiana. Deixa eu mostrar para vocês como fica ela simbolizada. Falsa cor. Invertendo para o valor 0 ficar com cor fria. E o valor onde estiver mais afastado, ó, mais afastado da drenagem, né, da PP, aliás. São áreas que nós vamos evitar aqui de fazer o corredor. Então, pessoal, demorou um pouquinho, mas o passo é esse. E agora a gente vai reclassificar essa imagem aqui. Essa imagem aqui reclassificada é que será o nosso custo de app, onde os valores aqui de 0, onde a hidrografia passa. Deixa eu ver se eu tenho alguma hidrografia aqui, não tem. Vou colocar de novo aqui para vocês. Etapa 3, hidrografia. Então, essa parte em azul, ela será privilegiada na hora da formação do corredor, junto com outras variáveis, obviamente, tá? Então, à medida que a distância vai se afastando dessa origem aqui, da área de preservação permanente, a gente vai tentar evitar, tá? Então, vou remover aqui. E agora, o nosso objetivo é reclassificar essa imagem aqui. Então, botão direito nas propriedades. Mais uma vez, a gente vem aqui, mínimo, máximo, real. Vamos aplicar aqui. Ó. Então, nós estamos entre 0 e 2.745. Então, o nosso limite maior lá, a gente vai usar 3.000, tá? Para incluir todo mundo. Ok. Então, aqui, ó, com essa imagem marcada, a gente vai usar reclassificar por tabela. Note que eu selecionando lá, ó, ela já é selecionada aqui, então isso facilita, né? Não deixa a gente errar. Então, vou adicionar duas linhas. A primeira vai ser de menos 2 a 0. Esse valor, né? A gente vai dar valor 1. E aí, de 0 a 3.000, vai ter um valor 100. Ou seja,
tudo que tiver ali 0, que é praticamente dentro da app, vai custar praticamente nada para o algoritmo passar por ali. Agora, se já sair, aí ele já vai receber um peso bem alto aqui, que é aquela escala que nós estamos usando, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, ok. Vamos manter isso aqui. Reclassificado aqui. Agora sim, aqui na etapa, a gente vai chamar de custo app. Tá bom? Simples assim. Salvar, executar. Ele vai fazer aqui. Vamos fechar. A princípio ficou estranho, mas não tem problema. A gente vai trabalhar agora com custo app, botão direito, propriedades. Vamos vir aqui em valores únicos, classificar. 0 e 1, vamos usar aquela simbologia que nós estamos usando. Inverter para o valor maior ficar em vermelho. Ok, pronto. Agora sim, quando eu clico aqui, ó, eu tenho valor 0. E quando eu clico aqui, eu tenho valor 1, né, que é o valor que a gente deu. E quando eu clico fora, em qualquer célula dessa, eu tenho valor 100. Mas quando eu clico aqui, tem valor 1. É isso que a gente queria. Então agora, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso eliminar isso, isso, isso e isso. Posso eliminar tudo isso, botão direito, remover. Agora eu tenho todos esses custos, das 4 variáveis que nós estamos trabalhando. Custo app, custo da distância euclidiana dos fragmentos, também 1,100. Custo de uso da terra, aqui eu já tenho 1, 25, 75 e o 100. E o custo de declividade, que a gente agrupou a declividade lá, 1,50 e 100 também. Bom, vamos para a última parte aqui do exercício. Bom, pessoal, aqui para finalizar, e mais uma vez lembrando aqueles que realmente precisam, né, ou querem simplesmente o certificado, vocês precisam fazer algo a mais aqui no curso, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que é a entrega aqui do exercício número 5. Só vale lembrar aqui que as pessoas que fizeram inscrição naquele e-mail que você cadastrou, eu enviei um link para a nossa sala de aula no Google Classroom. E é extremamente importante que você aceite esse convite, porque é por lá que você vai enviar esses documentos aqui do exercício, tá bom? Peço que você veja seu e-mail e aqueles que ainda não aceitaram o convite, que aceitem para fazer parte aí da nossa sala de aula lá. Então aqui, pessoal, ó, de modo bem simplificado mesmo, o que eu quero aqui é escolha uma dessas imagens aqui, deixe as 4 aqui, tá? Como produto final desse exercício. Se você não quiser desmarcar aqui, você pode pegar essa mãozinha aqui, clicar fora, ele desmarca ali já. E escolha uma de seu interesse, ó, desmarque ou deixe habilitado, mas de forma que a gente consiga ver os seus produtos gerados aqui e uma delas aqui escolhida na sua tela, tá bom? Faça um print disso aqui, anexe num documento aí do Word, alguma coisa, uma imagem aí, escreva seu nome lá, tudo mais, e vai lá naquele formuláriozinho e envia para eu poder ter o controle aqui das pessoas que já entregaram, tá certo? Obrigado, pessoal, até a próxima.